noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez esse convite aí do Fernando, do Alessandro, para fazer essa apresentação para vocês. Hoje eu estou trazendo um tema de automação de monitoração serverless sobre superfície de ataque. Espero que esse seja um tema útil aí tanto para o pessoal que gosta de segurança ofensiva quanto segurança defensiva. E desculpa, acho que o Alessandro ou o Fernando, vocês podem, acho que algum de vocês deve estar tá dando retorno aqui para mim. Se vocês puderem só mutar para mim, agradeço. Então, como eu estava dizendo, espero que esse seja um tema útil tanto para o pessoal aí que gosta de segurança ofensiva quanto de segurança defensiva. Trouxe aqui alguns exemplos práticos de como a gente pode fazer essa implementação. Vou comentar um pouco sobre o que é superfície de ataque para aqueles que não têm essa visão, não têm essa visibilidade ou vivência aí da área. E, bom, vamos lá. A nossa agenda do dia de hoje. Vou começar falando sobre o que é essa superfície de ataque, por que é importante monitorar, qual que é a importância tanto do ponto de vista corporativo e tanto para os interesses de quem são atacantes ou do profissional de segurança ofensiva quando ele vai fazer uma avaliação em outro ambiente, casos de uso, onde que é importante implementar esse tipo de monitoração ou algumas ideias. É claro aqui que eu vou dar algumas ideias, vou dar uma sugestão, vou fazer algumas configurações, mas também acho que o objetivo principal dessa apresentação é dar para vocês uma visão e uma ferramenta para uma forma de vocês utilizarem a criatividade de vocês. Então, eu estou inserindo aqui uma configuração que vocês podem aplicar da maneira mais apropriada para o ambiente onde vocês estão inseridos. Tá? Então, além dos casos de uso, eu vou colocar aqui duas configurações propostas, vou fazer um passo a passo. Hoje eu não vou estar fazendo um passo a passo ao vivo, como outros meetups aí que eu fiz com o pessoal aí da OASP, por conta aí até mesmo de privacidade, né? Quando a gente está falando de ambiente em nuvem, eu vou utilizar serviços da AWS para a gente manter privado aí informação de dados, né? Ilha de conta e etc. Mas eu coloquei todo o passo a passo, tirei print de tela de como fazer essa estrutura, de como montar essa estrutura e tem todos os resultados da maneira sequencial, conforme esperado, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, falar um pouco de mim, tenho aí 10 anos de experiência em TI, os últimos 5 com segurança da informação. Na parte de segurança da informação, eu gosto muito aí, sou muito aprofundado na parte de segurança ofensiva. Já tive experiências anteriores com infra, governança. Sou desenvolvedor aí nas horas vagas, mexo bastante aí com ferramentas próprias aí para auxiliar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Gosto de procurar bugs aí em ferramentas, da maneira como o pesquisador faz, né, como o Bug Bounty faz, o Bug Bounty prega. Gosto de estudar sobre novas tecnologias, tanto que essa essa apresentação aqui é mais um resultado de uma pesquisa, né, a gente busca aí novas formas de implementar, melhorar o trabalho no dia a dia. Eu também gosto de correr nas horas vagas aí, com falta de curiosidade. Repositórios de código, repositório de arquivo, quando a gente diz sobre buckets, né? E mesmo que não esteja dentro da empresa, a rede social hoje, como o LinkedIn, ela é uma forma de superfície de ataque. Por quê? Porque por mais que não faça parte da rede da empresa, o funcionário, ele faz parte da empresa e o funcionário publica informações sobre a empresa ou informações sobre si mesmo que, de alguma maneira, tange a empresa. Então, o funcionário ele também se torna um vetor de ataque. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Opa. Tá. Pode continuar. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Casos, como eu estava comentando, quais são os casos de uso quando a gente olha esse cenário de superfície de ataque? Eu listei aqui alguns itens, são itens básicos, que no final dessa apresentação, depois, gostaria que vocês revisassem, vocês pensassem mais referente ao ambiente de vocês, onde se aplica e onde vocês podem reutilizar esses conceitos que eu estou colocando aqui. Então, primeiro deles, monitoração de aplicações web. Se você trabalha aí na área de segurança e você exige numa área de desenvolvimento, uma área de arquitetura que vocês façam os testes nas aplicações antes que ela vá para a produção, é do seu interesse que você tenha as aplicações aí, o ambiente web da sua empresa monitorado, de forma que nenhum novo portal seja
seja promovida a produção sem o seu devido conhecimento. Então, lógico que as empresas aplicam os devidos controles por outros processos, mas é sempre interessante ter uma monitoração sobre isso. Identificação de hosts com portas abertas, a gente tem N scanners que podem fazer isso, mas segue aí mais um exemplo de um tipo de monitoração desse tipo de superfície. Busca por buckets públicos, busca por informação sensível em repositórios de código, como credenciais, access key, access secret. Enumeração de subdomínios, ou seja, todos os subdomínios estão associados aí, até mesmo ao primeiro ponto aí que eu mencionei, que é a parte de aplicações web. Então, quando a gente tem uma lista de subdomínios já aprovados ou validados pela equipe de segurança ou pela equipe de infraestrutura, é interessante que essa lista ela seja gerenciada, né? Se você não tem gerência sobre esses subdomínios, de repente um desses subdomínios não está mais em uso, ele pode virar um vetor de ataque, né? Caso do subdomínio takeover, né? Quando os subdomínios estão mal configurados, eles se tornam um vetor de ataque. Checagens específicas aí anti-spoofing, né, de DNS, ou seja, DMARC, SPF, DKIM. E por fim, aí uma forma de monitorar também o ambiente da empresa, a gente não pode esquecer dos Google Docs, né? As pesquisas aí via Google, pesquisa de fonte aberta, e-mail de funcionário, informação de funcionário de uma maneira geral. Ou seja, eu listei pontos aqui, que cada um desses pontos é possível criar uma automação via script, para que a gente busque aí e tenha o retorno dessa informação baseada em determinados critérios. Eu quero monitorar quais são a minha lista de aplicações web que estão ativas. Ok, você tem ali a forma de você fazer isso de uma maneira automatizada, que é monitorar determinados hosts para garantir que somente determinadas portas estejam abertas. Então, essa é mais uma forma de fazer isso. Então, como eu comentei, esses são exemplos de como se empregar para fazer uma monitoração de saúde do ambiente. Por muitas vezes, a gente vê empresas aí terceiras batendo na porta, oferecendo serviços desse tipo, né? Eles fazem um health check no seu ambiente, ou faz, por exemplo, te apresenta aí um scorecard aí do seu ambiente, fala, olha, a sua nota de saúde do seu ambiente é tanto. E eles vão checar muitos desses pontos, eles vão falar, olha, você tem tais sites web, vai checar os cabeçalhos do seu site, vai falar, esse site não está com os cabeçalhos devidos, vai checar portas abertas aí em alguns desses hosts, vai checar, por exemplo, configuração de DMARC, SPF, DKIM, isso é comum acontecer. Então, você criando e trazendo para dentro de casa esse tipo de monitoração, isso acaba sendo útil, né, tanto, como eu comentei, para o ponto de vista defensivo, porque isso está completamente eliminando vetores de ataque, quanto do ponto de vista ofensivo, se você está fazendo aí um programa se você participa de um programa de bug bounty, você quer fazer uma enumeração sobre uma empresa, ou se você é um consultor e você precisa fazer uma avaliação sobre uma empresa que é seu cliente, então você vai analisar isso, que é a camada externa, né, é o seu primeiro mapeamento, o seu Open Source Intelligence. Então, de uma maneira geral, é assim que a gente caracteriza a superfície de ataque, a gente faz a análise sobre a monitoração, né. Falando um pouco sobre a configuração proposta para fazer essa monitoração sem um servidor específico, monitoração serverless e utilizando serviços, aqui nesse caso eu utilizei os serviços da AWS para construir essa estrutura, e para deixar claro como que eu fiz, eu vou fazer não necessariamente uma engenharia reversa, mas o pensamento reverso. Meu exemplo aqui que eu utilizei, meu primeiro exemplo, vai ser a avaliação dos cabeçalhos de um site. Então, eu subi um site e eu vou fazer a avaliação dos cabeçalhos desse site. Pensando de uma maneira reversa, qual que é o meu objetivo? Então, de uma maneira geral, eu quero ser notificado toda vez que, dado uma lista, por exemplo, uma lista de sites que eu tenho, que eu vou ficar monitorando, que um script meu vai rodar para monitorar, se tiver qualquer coisa que não esteja em conformidade, eu quero ser notificado. Então, olhando do ponto, né, de trás para frente, qual que é o primeiro ponto que surge? O último ponto que surge, né? O recebimento de e-mail, ou seja, de uma notificação. Então, a AWS tem o serviço de SNS, o serviço de mensageria, onde você cria um tópico com uma assinatura aí de e-mails, você pode pôr um e-mail, lista de e-mails, pode ser via SMS, outros pontos de recebimento de notificação e mensagem, para você receber esse e-mail, essa notificação. Então, o seu script executou, antes dele disparar essa mensagem, tem a execução do script em si.
E a execução de script de maneira serverless pela AWS é feita pelo Lambda. Você tem algumas linguagens aí disponíveis para fazer a execução desse tipo de script. E como eu comentei, você quer que isso seja uma monitoração, ou seja, tem que ser executado de maneira periódica e recorrente, de repente uma vez por dia, mais vezes por dia, fica a seu critério. Isso pode ser automatizado pelo AWS Config. Então, de uma maneira geral, o AWS Config ele também ele serve para auditoria. Ele é um serviço da AWS onde você pode monitorar escopos ou serviços ou contas, ou mesmo criar uma função personalizada, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Você pode, por exemplo, ter uma instância sua na AWS e você quer monitorar se ela foi desligada, se ela foi ligada, se uma conta está com MFA, você quer ser notificado, se, de repente, alguém fez uma alteração numa política da AWS, você quer ser notificado. Então, ele é uma ferramenta de compliance. E ele também permite que você crie regras personalizadas, como, por exemplo, execução de funções Lambda de maneira periódica. Então, a gente vai utilizar o AWS Config como gatilho, vai fazer a execução do script e vai receber uma notificação, dado que não esteja em compliance o cenário que a gente descreveu aqui. Então, uma maneira geral é isso, tá? Passo a passo. Ponto 1. Instalar e configurar o AWS CLI, que é a linha de comando da AWS, ou para aqueles que têm federação aí com algum provedor de identidade, você pode usar a autenticação SAM. O passo 2 vai ser utilizar aí uma ferramenta da AWS própria para construção de templates para o AWS Config, específico para o AWS Config, extremamente fácil de usar, é muito fácil de usar e fazer o deploy dessa ferramenta e dos templates dela. A gente gera um template, caso você não tenha já um tópico criado, eu vou mostrar de uma maneira bem breve como faz para criar um tópico. Você edita e testa o seu script, implementa o script e a gente vai ver os resultados, tá? Só um breve comentário sobre o passo 1 aqui, como é muito peculiar para cada ambiente, vou deixar aqui, em alguns casos, como o foco aqui é mais mostrar como funciona essa configuração como um todo, de uma maneira geral, e a documentação da AWS ela é extremamente detalhada. Eu vou passar por cima desses tópicos, a gente tem pouco tempo aqui, né? Vou deixar aqui o link na medida do possível. O pessoal aí, o Alessandro e o Fernando também vão deixar os links que eu estiver mostrando e citando aqui na descrição do vídeo depois que não for para o YouTube. Então, fiquem à vontade, caso algo não tenha ficado claro, ou se vocês tentaram reproduzir e não deu certo, de entrar em contato comigo via LinkedIn ou outro meio para tirar dúvidas, tá? A gente coloca na descrição do vídeo lá o tutorial de AWS CLI lá, fica tranquilo. Beleza, eu vou passar para vocês os links também, tem alguns links aí que vai rodar durante essa apresentação, aí eu passo para vocês. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Bom, como eu comentei, o objetivo aqui desse script, desse exemplo, vai ser fazer a checagem de cabeçalho. É um exemplo bem simples, tá? Mas eu acho que vocês têm que focar nas ideias que eu passei anteriormente, de como montar essa estrutura, porque o script em si, o que vai rodar, isso sim é útil para o ambiente corporativo, é útil baseado no que você quer fazer. Então, pense no que você quer fazer e você altera e você faz as alterações baseados nesse seu objetivo. Então, o meu objetivo aqui foi simplesmente fazer uma monitoração de um site baseado nos cabeçalhos da OASP. Então, a gente sabe aqui que a OASP tem os seus cabeçalhos, até vou abrir aqui a outra tela para mostrar, né? Então, a gente tem aqui os cabeçalhos da OASP, onde a gente tem os objetivos. Eu vou checar os 5 primeiros cabeçalhos aqui. Esses 5 primeiros cabeçalhos foram 5 ou 6, se eu não me engano, acho que os 6 primeiros cabeçalhos que eu coloquei, são os cabeçalhos que eu vou fazer a avaliação. Meu script ele vai bater num site que eu subi, ele é basicamente um Apache mesmo, e aí ele vai checar para ver se todos os cabeçalhos estão em ordem. Aqui eu já deixei propositalmente um cabeçalho devidamente configurado e a gente vai avaliar como esse script ele vai se comportar e os resultados que a gente vai ter. Então a gente tem o primeiro passo, que é instalar e configurar a AWS CLI, como comentei. Não vou entrar em detalhes aqui na AWS CLI, mas a Amazon tem muitas informações, a AWS tem muitas informações aí sobre como configurar, é extremamente fácil e rápido, então fica aí para vocês depois nos links.
E aí a gente instala e configura o RDK, né? O AWS Config Rule Development Kit. Então também tem esses links vão ficar disponíveis também. Eu já adianto aqui que é realmente muito fácil mesmo. Eles têm o repositório deles do YouTube e é basicamente um pip install. Você tendo se autenticado na AWS com a AWS CLI, e você já tendo ele instalado, ele está pronto para uso. É extremamente uma ferramenta útil, extremamente simples de utilizar. E é simples assim. Então, seguindo aqui a nossa lógica, eu vou fazer exatamente isso que ele fez aqui. Então, vou mostrar para vocês como que foi executado. Então, eu criei aqui uma pastinha do meu projeto, que é o meu projeto de OSP Headers Checker. Eu executei o RDK init. Ele vai criar um bucket lá na minha conta da AWS. E aí esse bucket ele vai armazenar os meus códigos templates de código que eu criar aqui com o próprio RDK. Essa segunda linha de comando aqui que a gente vê, que é o RDK create, RDK create OASP headers checker, ele vai criar para mim um template de uma função em Python e com o meu objetivo de rodar a cada 24 horas. Esse parâmetro aqui, M, ele está estabelecendo que vai ser uma função periódica, porque ele tem diversos tipos de funções. Depois, se vocês olharem com calma o repositório do GitHub, vocês vão ver que tem várias possibilidades aí de estrutura. Como comentei antes, você pode avaliar o estado de uma instância EC2, você pode avaliar o estado de uma política da AWS, você pode fazer várias checagens. E aí, quando a gente executa isso, ele te dá aí os arquivos já de template para você trabalhar com eles. Vou mostrar aqui um arquivo de template. Esse daqui é o arquivo de template que ele solta quando você executa justamente aquele código. E aí você vai ver que ele é enorme aqui, né? Você fala, poxa, mas vou me perder aqui nesse arquivo, porque é muita coisa aqui para avaliar, muita coisa para eu ver. Mas, na verdade, ele é extremamente simples, porque você só precisa se preocupar com esse primeiro bloco dele, né? Esse primeiro bloco dele aqui. Antes de eu comentar desse script, só voltando um passo antes, esqueci de comentar sobre as funções Lambda. Quando a gente trabalha com Lambda, é extremamente fácil também mexer com as funções Lambda. As funções Lambda, elas têm um handler, exatamente dessa maneira, onde tem a entrada de um evento e um contexto. E aí a função ela vai retornar algum valor. As estruturas de função Lambda da AWS, todas seguem esse mesmo padrão. Então, esse evento aqui ele vai ser engatilhado, ele vai receber uma entrada de dados, no caso aqui a gente está usando config, esse evento vai ser uma entrada de dados que o config vai estar passando. E aí, por fim, ela recebe, você trabalha, você coloca a sua lógica, você coloca o que você quer retornar, né? Faz aí o seu processamento do seu código, e você retorna o valor esperado de acordo com a sua lógica. Trazendo aqui para esse exemplo que a gente está utilizando com o config, que foi automaticamente criado pelo RDK, isso aqui já é próprio para utilizar com o Lambda. A gente vai ver aqui que existe um Lambda handler aqui, que é exatamente essa função. Então, ele já está completamente customizado e preparado para trabalhar com a AWS Config para fazer essa execução desse código da maneira como a gente espera. Então, quando a gente fala aqui de aplicar a sua lógica, a gente só tem que se preocupar com esse bloco. Eles já deixam aqui as descrições, muito mastigado, muito simples, do que você tem que fazer. Se você quer que essa função aqui, ela retorne lá no config um status em compliance, ou seja, em conformidade, você retorna um valor compliant. Se você quer que ele não retorne, que ele retorne como não conforme, põe não compliant. Ou tem ainda um status de não aplicável. Então, basicamente é isso. Você tem um script aí que você executa em outro servidor, que ele funciona bem. Você simplesmente pega a lógica desse script e insere justamente aqui nesse bloco de código, retornando o valor de acordo com a sua expectativa. Então, vamos voltar lá para a apresentação, vamos ver como que isso funcionou para esse caso que eu simulei aí, de fazer a execução de checagem de cabeçalhos. Antes disso, só uma breve informação aqui de criação de tópico SNS, extremamente simples, só mostrei aqui o tópico criado. Por que é importante criar o tópico antes? Porque eu preciso aqui
do ARN, né, da informação do recurso, para depois eu enviar a mensagem para esse tópico, é o endereço do recurso dentro da AWS. Então, aqui, basicamente, essa daqui é aquela função que eu mostrei para vocês, que é o Evaluate Compliance. Esse aqui é o bloco de código que eu inseri, extremamente simples. Aqui eu tenho um dicionário com os valores esperados e desejados dos cabeçalhos da OASP. E aí eu vou fazer uma chamada para o meu site, que eu criei, que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí eu vou avaliar, ele vai avaliar os cabeçalhos. Aí a minha função ela vai ter 3 saídas. Eu vou responder como ok se o cabeçalho existir. Para cada um dos cabeçalhos ela vai avaliar e ela vai apresentar um status de ok se o cabeçalho existir, não ok se ele existir, mas estiver mal configurado, e missing se ele estiver se ele não existir, né? Se ele não estiver presente aí na resposta HTTP do site. E aí, antes de fazer... Por que eu tenho esses 3 status que eu criei? Porque eu quero mandar isso para mim na minha notificação via e-mail. E aí, por fim, eu retorno, no caso de não estar em compliance, né? Eu vou retornar como não compliant. Isso vai aparecer como status vermelho lá no AWS Config. A gente vai ver tudo isso funcionando, a gente vai ver tudo isso sendo executado. Aqui embaixo é a minha função de envio de e-mail. Essa função eu criei de maneira customizada para justamente apresentar para mim aí o título do meu e-mail que eu vou receber e o corpo com o status, né, de cada um desses cabeçalhos que eu comentei com vocês. Se ele tá ok, se ele tá não ok, ou se ele tá faltando. O RDK, ele te dá a possibilidade de fazer um teste local, só para avaliar se você não causou nenhum erro de sintaxe, algo do tipo. Ele faz alguns testes básicos. Então, rodando esse comando aqui, a gente consegue fazer essa avaliação. E aí, por fim, a gente faz o deploy. Você executando o deploy, ele vai prosseguir com a execução dele. A gente vê aqui as etapas que ele está fazendo. Então, ele vai criar um template do CloudFormation para fazer toda essa automação que a gente acabou de ver. O CloudFormation é outro serviço da AWS que justamente ele também faz isso, ele automatiza etapas aí, ele cria templates e sequências de criação de atividades, no caso que ele está fazendo para o AWS Config. E aí, como resultado, a gente tem a criação de uma função lambda, com aquele valor ali, justamente a função que a gente acabou de ver. Foi criada uma regra do config, foi criada essa regra do AWS Config, e essa da regra do AWS Config, uma vez que ela é disparada, ela vai chamar aquela função lambda, conforme eu expliquei para vocês a lógica do processo, e já está preparada para ser executada a cada 24 horas. Então, uma vez que você criou, que executou e fez o deploy, tudo isso já vai estar criado para você, você pode vir aqui no config e colocar reavaliar. Quando você colocar reavaliar, ela vai ser disparada, e uma vez executada, a gente tem um retorno da função. Como a gente viu, o meu site ali, HTTP, ele só tinha um cabeçalho correto, que era o HSTS, então por isso eu retornei aqui o status não compatível. Então isso vai ficar alertando para mim na console do AWS Config, e além disso eu vou receber uma notificação de e-mail. Então aqui a gente tem um e-mail que eu construí via minha função lambda lá, né, no meu código Python, dentro da função lambda, e a gente pode ver exatamente como eu esperava, né? O HSTS com valor ok, XFrame Options está faltando e todos os outros estão faltando. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, primeiro exemplo fácil, né, de entender e absorver. Primeira ideia aí, básica de execução de script, que eu espero que vocês pensem em alternativas de colocar a lógica de vocês, ou o que pode ser útil para vocês receberem esse tipo de retorno. Vale um comentário aí, né? Quando a gente fala de função lambda, a gente pode não ter algumas dependências, alguns pacotes, algumas ferramentas que a gente gostaria de utilizar. E aí que vem a configuração adicional, a segunda configuração que eu estou propondo aqui, que é a configuração 2, onde a gente executa um lambda dentro de um container. Então, dentro do container, a gente tem uma gama maior de possibilidades para a gente poder executar e trabalhar. Você pode utilizar um Nmap, você pode utilizar ferramentas aí de DNS, AMAS, MASDNS, qualquer outra ferramenta, bom, o céu é o limite.
que você quiser executar no momento que você estiver fazendo a tratativa do seu site, ou mesmo simplesmente pacotes Python que você queira utilizar, que não tem por padrão no suporte do Lambda, que você precisa fazer uma instalação via pip, por exemplo, que você pode automatizar dessa forma. Então, essa é a ideia que a gente vai trazer aí, que já seria uma forma de função mais rebuscada, né? Quando a gente diz, nem tudo a gente consegue fazer com as funções nativas do Python, sem ter que reinventar a roda. Então, essa vai ser a configuração adicional proposta, e nessa configuração adicional eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente, que é um exemplo básico de scan de porta, só para mostrar, porque eu vou utilizar o Nmap não é nativo dentro do Lambda, embora eu pudesse utilizar as funções de socket aí do Python, só queria trazer um exemplo para vocês de mostrar o uso de uma biblioteca que não é nativa da própria AWS, do próprio Lambda. Então, o passo a passo, o que vai mudar no momento que a gente vai fazer essa configuração? Então, os 4 primeiros passos são iguais. Aí, no passo 5, a gente vai montar uma imagem Docker com as ferramentas que a gente precisa. A gente vai ter um Dockerfile onde vai ser configurado as bibliotecas adicionais ou as ferramentas adicionais que eu preciso para a execução do meu código. Eu vou criar um repositório no AWS ECR. O ECR é o repositório, aí a ferramenta de repositório de imagens da própria AWS. Eu envio minha imagem para lá. Eu vou criar uma função Lambda apontando para essa imagem, para ela utilizar essa imagem recém-criada. E aí, essa função Lambda, ela vai chamar a função Lambda que está dentro da minha imagem. Vocês vão entender essa lógica de execução de código. E, por final, a gente cria manualmente aí o AWS config referenciando a função a ser executada. Então, da mesma maneira como a gente fez antes, dos passos 1 a 4, a gente vai utilizar os mesmos arquivos, as mesmas lógicas, né? A gente vai utilizar o template gerado pelo RDK, só que a gente não vai fazer o deploy com o RDK, a gente vai utilizar esse template para que a gente possa receber o input, a chamada do AWS config e retornar os dados para o AWS config. O template é o mesmo, sempre quando você gera um template nesse formato aí de execução periódica, ele vai ser o mesmo. Então, não tem problema você reutilizar e simplesmente alterar aquele bloco de código que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui montando a imagem Docker. Eu criei uma pasta chamada Port Scanner aqui, e eu coloquei 2 arquivos, o Dockerfile e um requirements.txt, e um arquivo de source, né? E uma pastinha de source. Aqui é o meu arquivo de Dockerfile. Eu vou utilizar uma imagem já preparada, própria da AWS, né, imagem base para o Lambda, com já um runtime de Python configurado. Eu vou atualizar a minha imagem e vou pedir para instalar o Nmap. E, além disso, eu vou estar utilizando também o Python Nmap. Eu vou chamar o Nmap diretamente da biblioteca Python, por isso que eu tenho o arquivo de requirements.txt aqui. Então, durante a execução do meu Dockerfile, ele vai instalar o Nmap, também vai rodar o pip para instalar a minha biblioteca do Nmap, e vai criar essa imagem para mim. Aí um ponto importante aqui, essa última linha, que é a linha do scan, né, do port scanner, esse aqui é o nome do meu arquivo Python que está dentro dessa pastinha de source. Então, meu arquivo Python se chama portscanner.py, e o lambda handler, a gente já sabe que é aquela funçãozinha que vai existir dentro dessa pastinha, ou seja, é aquele mesmo arquivo, como eu comentei antes, é o mesmo arquivo que a gente utilizou de template, mudando a lógica para esse objetivo aqui de buscar e fazer o scan nos ativos, né? Então, aqui eu vou fazer a montagem da imagem Docker, né? Estou rodando o comando docker build, ele faz a montagem da imagem conforme esperado. Aqui eu vou criar no repositório, no ECR, eu vou criar um repositório e vou enviar a imagem, então eu estou criando um repositório aqui nesse primeiro comando. E tudo que está aqui, novamente,
está muito disponível ali na AWS, até vou voltar aqui para apresentar, para mostrar o exemplo para vocês. Todas essas etapas que eu estou fazendo aqui estão disponíveis aqui são esses comandos aqui que estão sendo executados aqui desse artigo da AWS. Então, a criação do repositório, taguear a imagem, fazer o login no Docker e fazer o post da imagem. Então, esses são os tópicos que eu acabei seguindo aqui, que eu fiz. Toda essa apresentação foi construída a partir de documentações da AWS, tá? Não foi inventar, não tirei nada do bolso, tá? Então, estou seguindo simplesmente a documentação e o que eles orientam, que é justamente aqui a criação do repositório, a parte de fazer o login no Docker, taguear a imagem e fazer o push para o meu repositório. Quando a gente faz o push para o repositório, a gente pode ver a imagem foi enviada lá no ECR, dentro da parte de repositório, e ela está disponível aqui. Dito isso, eu vou criar uma função lambda a partir de uma imagem de container. Eu vou lá no painel do lambda, vou fazer a criação de função e selecionar aqui imagem de container, seleciono essa imagem de container que eu acabei de fazer o upload dela, dou um nome para minha função. Aí só tem um detalhe que eu gostaria de mencionar também, que o lambda por padrão, ele tem um tempo máximo de execução de 15 minutos, então você não pode fazer um script muito grande para executar muito tempo, um tempo exagerado. E também tem que ficar atento, porque uma vez que você cria a imagem, uma vez que você cria a função, ele já vem setado com 3 segundos. Então, se você não alterar o tempo de timeout dessa função, você vai ter um problema de falha aí de execução da função, porque se você vai fazer, por exemplo, uma enumeração aí de subdomínio que leva um tempinho, ela tem que ficar... você tem que alterar aqui esse tempo de timeout, senão você não vai conseguir executar a sua função. Outra dica bacana aqui que eu deixo é colocar como destino o seu tópico de SNS em casos de falha de execução da sua função. Dessa maneira você consegue identificar, né, o problema, ele passa um stack trace aí de erro, caso a sua função não tenha sido devidamente executada. Então, bom, essas são as dicas gerais aí de configuração aí do Lambda, no momento que você criou a imagem. E aí a gente parte para o config. O config, da mesma maneira que a gente fez antes, ele vai chamar essa função lambda. Então a gente passa o RN da nossa função lambda para referenciar, e a gente seleciona aqui, ó, periódico e 24 horas, e está configurado o nosso port scanner aí. E aí, uma vez que ele foi executado, a gente faz da mesma maneira como antes, vai lá, clica para reavaliar, ele vai executar isso a cada X período de tempo, né, de acordo com o que você definiu. E aí o meu script, ele já... Agora que eu notei, esqueci de colocar aqui o corpo do script, só para mostrar para vocês, mas o meu script, ele varria o código, ele varria as portas, ele retorna para você... se tiver qualquer porta diferente da 80 ou 443, porque era para ser um site aberto, né, aqui ele encontrou a porta 22, ele retorna como não compliant. Então, essa é a notificação recebida, e é assim como também vai estar apontado lá no painel do AWS Config. E aí só um ponto aqui de análise de peso, né, de análise de custo de fazer uma avaliação server via server versus serverless. Se a gente utiliza um EC2 por um ano, nessas configurações básicas que eu coloquei aqui, que a gente está vendo à esquerda, com 2 vCPU, memória de 2 GB de RAM e 10 GB de disco, na região aqui da América do Sul, né, SA East 1, a gente vai ter um custo anual de $157, quase $158. É lógico que quando a gente fala de Lambda, a gente não vai ter uma função só, a gente vai ter várias funções para fazer vários objetivos, mas a gente vê que, de uma maneira geral, o custo é muito mais barato. Como comentei, tempo de execução máximo de um Lambda é de 15 minutos, então você tem que comportar funções que podem ser... Você tem que selecionar funções que podem ser comportadas dentro desse tempo. Execução máxima, dentro desse cenário aqui que eu coloquei, de uma única função, com tempo de execução todo dia, no máximo,
de 15 minutos vai te dar um custo anual de $5, quase $6. Aqui eu coloquei memória alocada de 1 GB, mas essas funções que eu executei agora, que eu mostrei para vocês, elas utilizam o mínimo possível da AWS, que é 128 megas, e não estoura recurso. Então, ou seja, é muito mais barato que isso. Sobre o AWS Config, ele é cobrado por avaliação. Então, é basicamente 0,001 centavo de dólar por avaliação. Ou seja, por execução e por item, né? Então, se a gente fala de um item e uma avaliação, é só fazer a multiplicação, aí 1 vezes 1 vezes 0,01, né? Então, se for 365 dias, a gente tem 37 centavos aí no ano. Lógico que tudo dentro das suas devidas proporções, isso tem que ser devidamente avaliado. Se você tem muitas funções, se você tem muitas execuções, se você tem muitos itens que você vai fazer essa automação, pode ser que em determinado momento essa curva aqui, ela bata aí um ponto onde você vê que o custo-benefício é maior com um EC2, ou de repente a parte de gestão seja melhor com um EC2. Mas fica a dica para vocês utilizarem esses recursos, essas ferramentas da maneira como vocês acharem mais prático. É realmente muito mais barato, realmente gera menos dor de cabeça na parte de monitoração, de você ficar buscando informação, ou de repente algo, um servidor parou de funcionar, sua função, seu job parou de funcionar. Então você tem formas aí alternativas para buscar manter a saúde do seu ambiente. Aqui eu dei exemplos aí visando superfície de ataque, mas eles também podem ser alterados para parte defensiva, para monitoração interna do seu ambiente, para monitoração interna dos recursos aí em nuvem, utilizando serviços da AWS, tá? Se algo não ficou claro, se vocês tentaram executar essas funções e algo não funcionou conforme esperado, fico à disposição. Fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, tirar dúvidas, dar sugestão aí de melhorias aí nas próximas vezes. E, bom, acho que é isso, pessoal. Agradeço muito aí a atenção de todos.